Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com apoio da Newflex e também da Purifique. Isso mesmo, água alcalina para você. Meu amigo Neto, por gentileza, coloca ali as imagens ali da Purifique. Tem filtro de todo o tamanho para você. Valores à sua disposição também, a sua opção, tá? Na estrada, na rua Santa Inês, número 188, bairro Aviário. O telefone vai aparecer para você, tá? Olha só, é importante você consumir água alcalina, porque ela vai evitar vários tipos de doenças que podem levar você à morte. 9943-4884, 3224-1824, tá? A Purifique disponibiliza para você, digo, o melhor da água, tá certo? Queremos que você tenha vida longa, assim como o seu Samuel, escritor brasileiro que mora na Espanha há algum tempo, e vai conversar com a gente agora, com apoio também do Supermercado Araújo. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Muito bem. Conversa aqui com Samuel Couto Cabral, autor de 4 livros. 3 estão aqui. O outro foi escrito em espanhol, ele preferiu não trazer. O primeiro é este aqui? Esse é o último, é o quarto. Esse aqui é mas não é o último, é o recente. Quer dizer, é o recente, né? O atual. O seu trabalho, a sua obra não termina aqui. Não. Né? É apenas mais um. Olha só, ele escreveu, o primeiro teve esse aqui. Qual dos dois aqui é o mais novo? O primeiro é sobre identidade feminina. Identidade feminina e reconstrução do ser. Ele vai explicar para a gente daqui a pouco. Depois o Dr. Samuel escreveu Como Encontrar um Novo Eu. Ele aí mergulhou fundo na filosofia, na psicologia. E aí o mais recente, Saber Viver. Daqui a pouquinho, quando o Márcio voltar ali, a gente vai dar um close aqui. Saber Viver. Este tem 295 páginas. Vamos falar do primeiro aqui, onde o senhor mergulhou fundo para revelar a identidade feminina. E aí, doutor? Bem, eu gostei da palavra mergulhar fundo. Esse livro eu tive a ousadia de escrever porque eu atendi 15 anos no Brasil e 16 anos na Espanha como psicoterapeuta. E 90% dos meus pacientes eram mulheres entre 17 a 50 anos. Então eu tive a ousadia de escrever sobre a identidade feminina porque, inclusive, eu sempre digo que eu aprendi a ser homem através das mulheres. Eu digo isso como terapeuta, né? Eu sei. O terapeuta, o psicólogo, ao cuidar de paciente, ele acaba exercitando também, claro, a mente e acaba aprendendo muita coisa com quem ele está ensinando. O paciente sempre pensa que aprende com a gente, mas eu penso que é uma aprendizagem mútua. Eu, com cada paciente que eu atendo, para mim é uma boa aula. Eu aprendo muito com os meus pacientes. Vamos falar um pouco das diferenças psicológicas. Mesmo de forma muito sintética, né? Há várias teorias. Eu vou dizer da minha maneira de entender. Eu penso que cada ser humano é um universo muito, muito singular. Eu penso que é muito difícil dizer, há uma diferença B ou D, porque existem os temperamentos, por exemplo, existem 4 temperamentos. Existe a personalidade, que é uma coisa infinita. Cada pessoa tem uma personalidade, que nasce com ela, né? E o caráter é aquilo que a pessoa recebe na sua formação. E tem o temperamento. Então, são 3 fatores muito importantes do ser humano que formam a vida humana. Entendi. Um dos capítulos aqui, o senhor fala sobre o instinto masculino na mulher. Explica aí para a gente como é que isso funciona. Olha, por exemplo, o homem, ele tem a identidade masculina e o instinto feminino. A mulher, ela tem constituída do lado esquerdo, por exemplo, a sua identidade feminina com 7 instintos. Criativo, fantasioso, erótico, sedutor,
materno e sexual. E do lado direito a mulher tem o que chamamos de instinto masculino. E o homem é simplesmente ao inverso, né? Então é preciso que esses dois fatores, a identidade feminina, tem que estar de bem com o instinto masculino para ter um bom relacionamento sentimental. Tá. O senhor dedicou um capítulo também para falar sobre a velhice e o sexo. Que as pessoas não nos confundam aqui. Nós não estamos aqui querendo, digamos assim, baixar o nível do programa, né? Nem levar do ponto de vista negativo, mas do ponto de vista real. Há quem diga que no momento em que o ser humano, e aí pode ser homem, mulher também, quando conquista algo econômico, financeiro, e aí disponibiliza de tempo, não tem mais aptidão para o sexo, já está na velhice. E aí o senhor fala a velhice e o sexo, e aí? Bem, a idade não tem nada a ver com a vida sexual. Aí. Porque eu atendo pessoa com 24 anos que já tem problema sério. Eu atendo pessoa... Isso já virou algo normal, né? Infelizmente. Isso. E atendo pessoa com 70 anos que está inteiro. Tranquilo. Então depende, sabe, seu Muniz, eu penso que... Aí o senhor tenta, eu nem ligo todo o capítulo, mas você tenta desmistificar justamente isso. Isso. Eu penso que o segredo da vida é saber cuidar bem de si mesmo. Né? Porque o ser humano é muito treinado para dirigir grandes coisas, inclusive uma nave espacial. E nunca é treinado para cuidar de si mesmo e dos seus próprios sentimentos. Com certeza. Isso é o grande problema do ser humano. Neste outro livro aqui, o título diz o seguinte: Como encontrar um novo eu. Aqui não significa dizer que o cara está mudando o caráter, não. Mas talvez mudando de hábitos, mudando de costumes. É descobrir quem ele é, porque o ser humano, infelizmente, às vezes, ele anda em um caminho que não é o seu, que chamamos de script, ou guião de vida, né? Isso. Nós temos um script de vida, ou um roteiro de vida nato. E devido a algumas circunstâncias, algumas situações desconfortáveis, que criam traumas, desvirtuam nossos valores. E começamos a andar em um caminho que não é o nosso, né? Então é preciso um reencontro consigo mesmo, né? Eu sempre falo do bom trato, do alto bom trato, né? O senhor tem quantos anos já de profissão? Olha, para valer mesmo eu tenho 30 anos, né? O senhor fala assim como fosse pouco tempo. Bem, eu penso... E no geral? Eu penso que eu vou completar 71 anos de idade, eu penso que é pouco tempo. Tem muita coisa para viver ainda. Olha, normalmente as pessoas, inclusive os profissionais da área, dizem que a idade de formação do caráter vai de 3 até 10 anos. É possível esse processo retardar? O senhor fala encontrando um novo eu. É possível o cara encontrar o verdadeiro caráter depois? Isso do ponto de vista negativo ou positivo? Olha, tudo depende do que ele faz para ele mesmo. Porque o grande problema do ser humano se chama auto-ignorância. Não conhecer ele mesmo. Sabe, a gente conhece muitas coisas e deixamos de conhecer a si mesmo. É um grande problema isso. Muitos valores que estão aí perdidos, que ele tem, não sabe que tem. Ele não sabe o potencial, às vezes, que tem. Às vezes o cara tem uma vocação para uma coisa, não explora isso do ponto de vista positivo. O autoconhecimento é fundamental para a gente avançar no processo de conquistar os nossos objetivos, né? Realizar sonhos. O senhor ajuda seus pacientes nesse sentido também? Ajudo e gosto de ajudar, né? E esse tipo de problema aparece com frequência? Parece. É possível, a pessoa se perde no tempo, não se encontra, não se reencontra, né? O reencontro. O reencontro é fundamental. Porque eu atendo jovens com 20 e poucos anos que estão perdidos e não sabem o que fazer da sua própria vida. E são jovens cheios de potenciais. Isso em todos os aspectos. Na questão da formação, na escolha de uma profissão, não é isso? Na vida sentimental. Que aí uma série de coisas, né? Até que ponto, na sua opinião, é importante
a gente ouvir isso de uma pessoa experiente, com experiência de vida e de escritura também, claro. Até que ponto a questão econômica e financeira interfere na felicidade ou na infelicidade do ser humano? Eu penso que é um fator que interfere muito. Inclusive, provoca muitos conflitos familiares e até divórcio, separação. Porque hoje a gente vive num mundo muito consumista. Isso. É muito mercantil. Porque, me permite dizer isto, há 50 anos atrás, quando eu nasci, era garoto, o mundo exigia da gente muito mais esforço físico. Hoje o mundo que nós temos é um mundo bonito, muito melhor. Muito moderno, né? Mas exige da gente muito equilíbrio psicológico. Claro, com certeza. E aí o senhor falou e deixou algumas janelas abertas. Sentidos duplos. É possível, às vezes, o cara encontrar a infelicidade a partir do momento em que ele tem a ascensão econômica, financeira. Destrói família, perde vários amigos, encontra amigos do poder e acaba achando que encontrou a felicidade, encontrou a infelicidade. Isso. Eu penso que a gente precisa administrar bem os nossos valores, inclusive os valores valor econômico, né? para que o fator econômico não seja isto, né? O mal na vida de E aí, coincidência não, mas deu tudo certo. Saber viver, essas pessoas não sabem viver. Precisam aprender. Isso. Eu penso que todo mundo quer ser feliz, mas nem todos sabem viver. E saber viver significa autoaceitação, amor próprio e cuidar bem de si mesmo. É muito fácil. Quem não cuida bem de si mesmo não vai cuidar bem da família, dos filhos, da mulher, dos isso amigos, mesmo. né? Se não sabemos tratar bem a gente mesmo, não sabemos tratar o outro bem. Né? Agora há pouco, coincidência ou não, eu recebi um e-mail de uma amiga, relativamente nova ainda, de idade e também de tempo de conhecimento. E ela mandou um vídeo falando sobre a importância das boas amizades e a importância de se construir amigos e, mais do que isso, de preservar e cuidar dos amigos. Isso é importante também para quem quer viver feliz? É importante e é fundamental. O ser humano ele não está feito para viver sozinho. É isso que eu ia perguntar. É impossível ser feliz sozinho? Não. Não é possível um ser humano ser feliz vivendo sozinho. Por isso que ele tem o que chamamos de instinto. O diretor afetivo. perguntou assim, na verdade eu fiz a pergunta meio equivocada. Eu falei, eu quis, pensei uma coisa e falei outra. Eu falei o seguinte, eu quis perguntar o seguinte: é possível ser feliz sozinho? Não é possível. Eu penso que a gente pode criar uma felicidade falsa, temporal, que pensa que é felicidade. Mas algumas pessoas pensam isso, acham que é possível. A gente pensa muita coisa, mas os nossos pensamentos precisam ser selecionados. Esses são egoístas assumidos. O egoísmo escraviza e destrói. Isso, o egoísmo escraviza, destrói e mata. São pessoas que não sabem que o amor constrói e realmente... É a capacidade de conviver, né? A capacidade de conviver, liberta, de amar, né? É um fator que nos prova que nós não estamos feitos para viver sozinhos. Né? A vida é uma constante compartilhar. Claro. E quando que despertou no senhor a intenção de escrever, colocar no papel algumas convivências, né? Com clientes, com pacientes, digo? Olha, eu sempre gostei muito de escrever, de tudo, né? E eu fui muito apaixonado pela psicologia. E sou muito mais apaixonado pela vida humana. E eu tenho muita vontade em compartilhar um pouco de tudo que eu aprendo. Eu nunca penso em ensinar alguém. Eu penso compartilhar um pouco do que eu aprendi. Então, eu aprendi muito com a vida. Eu fui um rapaz que vivi na roça. Até os 17 anos eu era praticamente analfabeto, muito pobre, mas eu acreditava em mim. E eu quero compartilhar isso com as pessoas como
uma das fontes de ajudar. Ou seja, o senhor sabia do seu potencial, conhecia a si mesmo. Porque eu lia muito, e eu escrevia muito, né? E agora, com a idade que eu tenho, já com 30 anos de trabalho, eu quero aproveitar o que eu sei, trabalhando mais com o coletivo. E uma das coisas boas é escrever, porque eu posso alcançar uma imensidade de pessoas dormindo em uma rede como um bom acriano. É perfeitamente possível um caráter deformado voltar à sua normalidade, porque o senhor cuida de pessoas que têm problemas, né, evidentemente. Falta a verdadeira saúde do caráter. Olha, depende da profundidade da enfermidade psicológica. Porque, por exemplo, a enfermidade, uma depressão crônica, pensando nos recursos humanos e natural, é impossível uma recuperação genuína. Pode ser controlada por medicamento, né? Mas quando se trata de uma enfermidade crônica, o caráter já está deformado com uma sequela definitiva. Tá. E eu não fui muito preciso na pergunta, porque, na verdade, o senhor entendeu que fosse de forma natural, mas eu quis perguntar também de forma induzida, né? Porque aí tem o cara que está muito bem e aí parte para fazer coisas erradas. Ou seja, acabou desviando um caminho que ele estava muito bem. Né? Eu escutei de um grande filósofo faz 20 anos que ele falou que um ser humano transtornado assim é o pior animal do planeta Terra. Eu não vou tão longe assim porque eu amo muito a vida humana, mas eu entendi. Então, uma pessoa quando está assim com o caráter muito deformado, ele é uma ameaça para o outro ser humano. Com certeza. O animal racional que somos nós somos capazes de fazer coisas que os animais irracionais jamais fariam. Conversei aqui com o doutor Samuel Couto Cabral, escritor brasileiro que mora na Espanha há alguns anos, precisamente em Madrid. Isso mesmo. Foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns pelo seu trabalho e apareça outras vezes. Eu que agradeço, muito obrigado. Sucesso. Obrigado. Muito bem. E o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Então continue com a TV Rio Branco, continue com o SBT. Lembrando que amanhã eu estarei aqui no Bom Dia Rio Branco, eu e o Tião Silva, levando o melhor da informação para você. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu!